Antes de começar esta oração, eu quero pedir apenas 2 minutos da sua atenção. Se você decidiu clicar neste vídeo, provavelmente exista uma preocupação ocupando o seu coração. Talvez as vendas tenham diminuído, talvez o movimento da empresa tenha caído, talvez você esteja fazendo tudo o que sabe fazer, mas os clientes simplesmente não aparecem. E eu quero lhe fazer uma pergunta. E se Deus quisesse fazer mais do que apenas aumentar as suas vendas ou aumentar o seu número de clientes? Porque quando Deus abençoa alguém, Ele não cuida apenas do resultado. Ele transforma a pessoa. Ele dá sabedoria para ela tomar decisões. Ele abre portas para que ninguém feche novamente. E conduz seus filhos por caminhos que eles jamais imaginariam ser conduzidos. Por isso, eu peço que você não saia deste vídeo antes do final. Daqui a pouco nós vamos apresentar o seu trabalho diante de Deus, através da oração. Nós vamos também pedir que o Senhor lhe conceda sabedoria, lhe conceda favor diante das pessoas, discernimento para aproveitar as oportunidades que surgirão e que o fruto do seu trabalho seja profundamente abençoado por Ele. Mas antes de orarmos, precisamos lembrar de uma verdade que muitas vezes nós esquecemos. A nossa confiança não está apenas na força do nosso esforço, nem tampouco nas nossas experiências, nem nas estratégias de vendas, porque tudo isso é importante, mas a nossa maior segurança está na bênção que vem do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor é que nos enriquece e com ela não traz desgosto. Em outras versões fala não traz dores. Veja bem que promessa extraordinária. Observe que o texto não diz que devemos buscar apenas riquezas. O texto nos ensina que a verdadeira prosperidade, ela nasce da bênção de Deus. Uma prosperidade que vem acompanhada da paz, vem acompanhada de propósito e da consciência de que tudo pertence ao Senhor. Se você crê nisso, eu quero convidá-lo a permanecer comigo até o final desta oração. E creia, Deus pode fazer aquilo que você nem imagina. Ore com sinceridade, não apenas escute. Faça desta oração a sua oração. E enquanto você ora, coloque diante de Deus o nome da sua empresa, o nome do seu negócio, a sua profissão, os clientes que você lembrar, das portas que você precisa ver abertas e das decisões que terá de tomar nos próximos dias. Vamos falar com aquele que continua sendo Senhor da provisão, o Deus que sustenta os seus filhos, o Deus que honra aqueles que caminham com integridade diante dele. Vamos orar. Pai Celestial, eu venho diante de Ti neste momento em nome de cada pessoa que assiste a este vídeo com o coração apertado. Senhor, Tu conheces cada história por trás dessa tela. Tu sabes quantas noites essa pessoa passou pensando em como pagar as contas,
em como sustentar a família, em como manter o próprio negócio de pé. Pai, hoje eu entrego diante de Ti as vendas que não aconteceram, os clientes que não apareceram, os planos que pareciam certos e não deram certo. Tu sabes, Senhor, o quanto ela se esforçou, o quanto ela tentou fazer tudo da forma correta e ainda assim sentiu que as portas continuavam fechadas. Mas eu te agradeço porque Tu não és um Deus distante. Tu és aquele que enxerga o que ninguém mais vê. Tu conheces o esforço escondido, o cansaço que ninguém percebe, a preocupação que ela carrega sozinha. E é exatamente por isso que eu venho pedir, Senhor, que neste momento Tu toques o coração dessa pessoa e lhe dês descanso. Tira dela o peso da ansiedade, Senhor. Acalma a mente que não para de calcular, de se preocupar, de imaginar cenários difíceis. Renova as forças de quem já não sabe mais o que fazer e mostra que Tu, Deus, ainda estás no controle de cada detalhe da vida dela. Que ela sinta, neste exato instante, que não está sozinha nessa caminhada, que existe um Pai que cuida, que sustenta e que jamais abandona os seus filhos, especialmente aqueles que trabalham com honestidade e dedicação todos os dias. Senhor, eu te agradeço porque Tu não te importas apenas com o número de vendas ou com a quantidade de clientes que essa pessoa consegue atender. Tu te importas com quem ela é, com o coração que ela carrega, com o caráter que se forma em cada desafio que ela enfrenta. Pai, eu creio que quando Tu abençoas alguém, Tu não fazes isso pela metade. Tu não apenas resolves o problema do momento, Tu transformas a pessoa por dentro, Tu dás discernimento para que ela saiba distinguir a proposta certa da proposta enganosa e concede sabedoria para que cada decisão tomada glorifique o Teu nome. Eu peço, Senhor, que Tu abra as portas diante dela, que ninguém tenha poder de fechar, assim como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, onde Tu dizes que colocaste diante do Teu povo uma porta aberta que nenhum homem pode fechar. Que essa promessa se cumpra na vida profissional dessa pessoa hoje. Guia os passos dela, Pai. Conduz suas escolhas, seus contratos, suas parcerias para caminhos que ela sequer imaginava que existiam, que ela não caminhe apoiada apenas na própria capacidade, mas que reconheça em cada oportunidade que surgir a Tua mão trabalhando por trás dos bastidores. Senhor, dá a ela discernimento nos negócios, revela o que está oculto, mostra aquilo que os olhos humanos não conseguem enxergar sozinhos, que ela não tome decisões apressadas, mas que espere em Ti, e que ao esperar, descubra que Tu já preparaste algo melhor do que ela mesma havia planejado. Que essa transformação não fique só no campo profissional, Pai, mas alcance também a família dela, os filhos, o lar, para que todos sejam conduzidos por caminhos de bênção que só vêm de Ti. Pai, Tua palavra nos ensina algo que muitas vezes esquecemos no meio da correria do dia a dia. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, está escrito que é a Tua bênção que enriquece, e que essa bênção não traz consigo tristeza nem sofrimento. Senhor, eu quero declarar essa verdade sobre a vida dessa pessoa agora. Ajuda a entender, Pai, que o esforço humano é importante, que a dedicação tem valor, mas que a nossa maior segurança não está apoiada apenas na capacidade de se esforçar, nem nas técnicas aprendidas ao longo dos anos. Nossa confiança maior está depositada naquilo que só Tu podes conceder. Eu peço, Senhor, que a prosperidade que alcançar essa pessoa não venha carregada de peso nem de culpa, mas que venha acompanhada de paz, de propósito e da certeza de que tudo o que ela conquistar pertence a Ti antes de pertencer a ela. Que ela use aquilo que receber para honrar o Teu nome e para abençoar outras vidas ao redor dela. Livra essa pessoa, Pai, da ansiedade de correr atrás do dinheiro como se ele fosse a única fonte de segurança. Ensina a buscar primeiro o Teu reino, sabendo que tudo mais será acrescentado conforme a Tua palavra promete. Que ela não passe a enxergar o sucesso apenas pelos números que aparecem no fim do mês, mas que reconheça o sucesso também nas portas que se abriram, nas pessoas que foram abençoadas através do trabalho dela e na paz
que passou a sentir mesmo diante das dificuldades. Senhor, planta nela a certeza de que tua bênção não traz dores e que aquilo que vem de ti é sempre suficiente, sempre bom e sempre no tempo certo. Senhor, agora eu quero apresentar diante de ti de forma especial o trabalho dessa pessoa. Se ela tem uma empresa, eu apresento essa empresa diante do teu altar. Se ela vive do próprio negócio, eu entrego esse negócio nas tuas mãos. Se ela exerce uma profissão, uma venda, um serviço prestado com as próprias mãos, eu ofereço tudo isso a ti agora, Pai. Tu conheces cada cliente que ela atendeu, cada proposta que ela enviou, cada esforço feito para conquistar uma nova oportunidade. Eu peço, Senhor, que tu concedas a ela favor diante das pessoas, assim como concedeste favor a José no Egito e a Esther diante do rei. Que quando ela se apresentar, as pessoas sintam confiança, sintam segurança e reconheçam nela algo que vai além da competência técnica. Dá a ela discernimento, Pai, para enxergar as oportunidades certas no momento certo, que ela não deixe passar aquilo que tu preparaste e que também não se apresse em aceitar aquilo que não vem de ti. Aguça os sentidos dela para perceber quando uma porta realmente veio do céu e quando é apenas uma ilusão passageira. Eu creio, Senhor, que o fruto do trabalho dessa pessoa pode ser profundamente abençoado por ti. Multiplica aquilo que ela produzir, faz prosperar aquilo que sai das mãos dela e que cada contrato fechado, cada venda realizada carregue consigo a tua aprovação. Que ninguém consiga explicar o crescimento dela apenas pela lógica humana, Pai. Que as pessoas olhem para a vida profissional dela e reconheçam que existe algo maior sustentando tudo aquilo e que esse algo maior é a tua mão constante e fiel. Pai, eu sei que nos próximos dias essa pessoa vai precisar tomar decisões importantes. Algumas serão simples, outras mais difíceis e algumas talvez determinem o rumo de todo o seu negócio. Por isso, Senhor, eu peço com todo o meu coração que tu concedas a ela sabedoria em cada uma dessas escolhas. Tua palavra diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a ti, que dás a todos livremente e sem repreensão. Então eu venho pedir, Pai, em nome dessa pessoa, que tu lhe dês clareza para enxergar o que realmente importa e coragem para deixar de lado aquilo que só traz confusão e desgaste. Que ela não tome decisões movida apenas pelo medo de perder uma venda, nem pela ansiedade de precisar fechar um contrato a qualquer custo. Ensina, Senhor, a esperar em ti antes de decidir, a consultar-te em oração antes de assinar, antes de investir, antes de se comprometer com qualquer proposta. Guarda essa pessoa de negócios que pareçam vantajosos, mas que na verdade escondem armadilhas. Guarda também de pessoas que possam se aproximar com más intenções, disfarçadas de parceria ou de oportunidade. Dá a ela discernimento espiritual para perceber aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. E quando a decisão certa exigir coragem, Senhor, dá a ela coragem. Quando exigir paciência, dá a ela paciência. Quando exigir humildade para pedir ajuda ou para recomeçar, dá a ela humildade. Que cada escolha feita nos próximos dias seja conduzida pela tua mão e que o resultado dessas decisões glorifique o teu nome. Senhor, eu não poderia terminar esta oração sem lembrar da família dessa pessoa. Tu mesmo disseste, na tua palavra, que conduzirias os filhos por caminhos que eles jamais imaginariam ser conduzidos. Por isso, Pai, eu apresento diante de ti não apenas o trabalho, mas também o lar dessa pessoa. Se ela tem filhos, eu peço que tua mão esteja sobre cada um deles. Que o esforço dela no trabalho nunca falte de alcançar a mesa da própria casa e que o cansaço da rotina não roube dela os momentos importantes ao lado de quem ela ama. Ensina-a, Senhor, a equilibrar o trabalho e a família, para que uma coisa não seja sacrificada em nome da outra. Se há dentro dessa casa alguma tensão por causa das finanças, eu peço paz, Pai. Se há discussões causadas pela pressão de contas a pagar, eu peço que tua presença acalme os corações.
Que o dinheiro nunca seja motivo de separação, mas que, pelo contrário, sirva para unir ainda mais essa família em gratidão a Ti. Abençoa também os pais dessa pessoa, os irmãos e todos aqueles que dependem, de alguma forma, do trabalho que ela realiza, que a provisão que vier através dela seja suficiente para sustentar não apenas a si mesma, mas também para servir de bênção para quem está ao redor. Guarda esse lar, Senhor. Protege essa família de toda ansiedade, de todo temor, e faz com que o sucesso profissional dessa pessoa nunca custe a paz da própria casa. Pai, eu reconheço que muitas vezes o que impede o avanço no trabalho não é falta de capacidade, mas um medo que se instala no coração. Medo de ser rejeitado, medo de ouvir um não, medo de oferecer o próprio produto ou serviço por receio de incomodar. Senhor, eu quero romper esse medo agora, em nome de Jesus. Tira dessa pessoa qualquer sentimento de insegurança que a impeça de se apresentar com confiança diante dos clientes. Que ela deixe de se enxergar como alguém que está pedindo um favor e passe a se enxergar como alguém que está oferecendo uma solução genuína para a vida de outra pessoa. Eu peço, Pai, que Tu quebres todo o bloqueio espiritual que tenha se formado ao longo do tempo, seja por palavras negativas que ela ouviu, seja por fracassos do passado que ainda pesam sobre ela, seja por comparações que a fizeram se sentir menor do que realmente é. Liberta essa pessoa de qualquer sentimento de menosprezo diante da própria capacidade. Atrai para perto dela, Senhor, os clientes certos, aquelas pessoas que realmente precisam daquilo que ela tem para oferecer, e afasta aqueles que só trariam dor de cabeça, atraso e desgaste desnecessário. Que ela aprenda a reconhecer com discernimento quem realmente deve fazer parte da sua caminhada profissional. Renova a confiança dessa pessoa, Pai. Que ela se levante cada manhã lembrando que não caminha sozinha e que aquilo que parecia impossível ontem pode ser vencido hoje com a Tua força sustentando cada passo. Senhor, encerro esta oração te agradecendo por cada palavra que foi declarada aqui hoje. Eu creio que Tu já começaste a agir na vida de quem assiste a este vídeo e que a partir de agora portas se abrirão, decisões serão tomadas com sabedoria e o trabalho dessa pessoa será visivelmente abençoado por Ti. Se você creu em cada palavra desta oração, eu quero te convidar a fazer parte da nossa comunidade aqui no canal Sagradamente. Deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa lembrar que Deus cuida do trabalho, cuida das finanças e cuida de cada detalhe da vida. E agora, unidos em espírito, vamos orar como o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.